A série sul-coreana Round 6 tornou-se um fenômeno mundial após a sua estreia na Netflix. Aqui no Brasil mesmo ela atingiu o top 10 em pouco tempo. E agora, a internet não fala em outra coisa. Mas, mesmo com toda essa popularidade, muitas pessoas ainda ficaram com dúvida quanto ao final. Você mesmo entendeu o final? Bom, no vídeo de hoje vamos conversar sobre esse final e também sobre uma possível segunda temporada. Fica comigo para não perder nadinha desse conteúdo. Senhoras e senhores, eu sou o Lucas Galo, seu apresentador aqui no canal Nerd Center. E hoje vamos passar aqui os nossos 5-10 minutinhos conversando sobre a série Round 6, uma série sul-coreana que está bombando na Netflix. E olha só, já aviso que o vídeo vai ter spoiler, hein? Imagina só, você está cheio de dívidas, devendo para Deus e o mundo, vivendo de forma péssima. Mas de repente chega uma pessoa e te convida para um jogo. E nesse jogo, o vencedor ganha uma quantia milionária que vai resolver a sua vida para sempre. Você toparia? Eu já estaria com a roupa de ir, sem dúvida alguma. E isso acontece na série sul-coreana Round 6 da Netflix. Em Round 6, 456 pessoas são convidadas a participar de uma misteriosa competição de sobrevivência chamada apenas de Squid Game. Os participantes competem em uma série de jogos infantis tradicionais, mas com reviravoltas mortais, colocando suas vidas em risco em busca de um prêmio de 45,6 bilhões de wons, a moeda da Coreia do Sul. Esse valor equivale a aproximadamente 40 mil dólares. Apenas um entre esses 456 convidados vai levar essa bolada em dinheiro. E nesse cenário marcado por traições, ambição e muitos perigos, todos os concorrentes fazem de tudo para garantir o prêmio. Afinal de contas, o Squid Game se convida pessoas que realmente precisam de dinheiro, o que traz um nível maior de desespero para essa competição. E se você chegou até aqui é porque está curtindo o vídeo, não é mesmo? Então manda o seu like pra cá, e se está caindo de paraquedas aqui no canal pela primeira vez, sinta-se à vontade para se inscrever e fazer parte dessa bolha de nerds que está cada dia maior. Você também pode se tornar um apoiador ou apoiadora do canal. Basta enviar um pix para pix@nerdcenter.net.br. Se tornando apoiador, você estará ajudando o canal a crescer ainda mais com qualidade. pix@nerdcenter.net.br. Seja um apoiador. E para quem não assistiu a série, ela é basicamente um clube de apostas para ricos que não tem mais o que fazer com o seu dinheiro e resolvem apostar alto em quem seria o possível vencedor desse jogo. Esses ricos são chamados de VIPs. Claro, a galera que está no jogo não faz ideia disso. E você, jovem telespectador, deve estar apenas pensando que é uma coisa clichê. Povo querendo dinheiro participando de provas, mas é aí que você se engana. Cada perdedor da prova é eliminado, e isso de forma literal. Na primeira prova, chamada de Batatinha Frita 1, 2, 3, tinha uma boneca gigante que escondia o seu rosto e falava Batatinha Frita 1, 2, 3. Nesse tempo, a galera tinha que se mover até chegar em uma determinada marca, mas quando a boneca terminasse a frase, ninguém poderia se mover. Parece simples, né? Mas ela identificou o primeiro a se mover, e depois disso, ele foi morto. A galera então entrou em choque e começaram a correr desesperadamente, e o resultado foi centenas de mortos já na primeira prova. Isso deve eliminar qualquer pensamento seu de que a série é clichê. E olha só, vamos falar um pouquinho então sobre o final dessa série. Quem vence o jogo e garante o prêmio milionário é o Ji-hoon. Porém, para ficar com o prêmio em dinheiro, o personagem é obrigado a pagar um preço muito alto, que é viver com a consciência de que cometeu atos terríveis para assegurar o prêmio. Durante a competição, Ji-hoon é obrigado a enfrentar um de seus melhores amigos, Cho Sang-woo, em uma batalha individual. Ji-hoon se nega a matar o amigo, mas Sang-woo tira a própria vida, deixando Ji-hoon como o último participante vivo. E por causa disso, ele ganha o prêmio em dinheiro. Só que isso o tornou uma pessoa vazia, nada mais fazia sentido para ele. Um ano depois, o protagonista descobre que o idoso que ele conheceu no jogo, conhecido como o jogador 001, é na verdade o misterioso criador da competição. Esse jogador 001 sofria de uma doença terminal e queria criar algo divertido para fazer com seus amigos antes de sua morte iminente. Essa é a parte onde ele fala que a vida com muito dinheiro é chata. Chega um momento que não tem mais o que fazer com tanto dinheiro, e é por isso que ele e os amigos se divertiam apostando em quem venceria. Ele ainda confronta Ji-hoon perguntando: "Você não aposta em cavalos? Então, vocês são nossos cavalos."
Pesado, né? Enfim, após a morte do criador, Ji-hoon descobre que o jogo continuava na ativa e desiste de dar um fim nessa competição macabra e violenta. Bem pesado, né? Mas depois que o velhote morre, por que os jogos não terminaram? Bom, no episódio 7 nós vemos os VIPs conversando entre eles e um diz o seguinte, abre aspas, os jogos dessa edição estão incríveis, e o outro responde, a competição coreana foi a melhor. Isso leva a crer que os jogos já existiam mesmo antes da edição coreana, o que faria disso um negócio consolidado. Talvez em outras edições os participantes fossem de outros países, como os Estados Unidos, por exemplo. Até porque os VIPs estão falando em inglês, eles poderiam ser americanos bem tranquilamente, cara. Mas por que o velhote só resolveu jogar agora? Bom, os VIPs o chamavam de anfitrião e sentiram a falta dele para assistir o jogo. Isso leva a crer que nos jogos anteriores ele era bem participativo. O motivo dele resolver jogar justamente nessa edição pode ser por causa do seu tumor. Como ele já estava prestes a morrer mesmo, queria curtir um pouco o fim da sua vida. A verdade é que essas coisas só poderão ser respondidas em futuras temporadas. Mas e aí? Vai ter ou não a segunda temporada? Olha, Ji-hoon não chega a entrar no avião que o levaria até a filha, que agora mora nos Estados Unidos. Ele liga full pistola pra galera do evento e, ao que tudo indica, resolve ir atrás deles pra se vingar. Esse final nos dá a entender que vai ter sim uma segunda temporada, mas até o momento que eu estou gravando esse vídeo, a Netflix ainda não confirmou nada. O diretor da série, Hwang Dong-hyuk, que eu acho que é assim que fala o nome dele, falou sobre a possibilidade da série ganhar uma segunda temporada. Acostumado com filmes, Dong-hyuk achou o processo de desenvolvimento de Round 6 mais difícil do que o normal. Ele disse que levou 6 meses para escrever e reescrever os 2 primeiros episódios. Então, consultou verbalmente amigos e pegou ideias para fazer melhorias. Apesar da popularidade de Round 6, Dong-hyuk não criou planos para uma segunda temporada e confessou que a possibilidade soa desgastante. Vale lembrar que, além da direção de todos os episódios, ele escreveu cada capítulo. Dong-hyuk disse que não tem planos bem desenvolvidos para a segunda temporada de Round 6 e que é muito cansativo só de pensar nisso. Felizmente, o diretor não descarta a ideia de trabalhar em uma sequência, mas se fizesse, certamente não faria sozinho. Ele considera usar uma sala de escritores e gostaria de trabalhar também com vários diretores experientes, completa o artista. Então, pode ser que tenha sim uma segunda temporada, desde que o diretor não faça tudo sozinho de novo. Agora eu vou falar um pouco sobre as notas críticas de Round 6. No site IMDb, Round 6 está com uma nota crítica de 8.3 de 10, enquanto no Rotten Tomatoes o tomatômetro está com 100% da nota crítica e com 88% da nota do público. Realmente são números incríveis e se você ainda não assistiu essa série, você está perdendo seu tempo. E esse foi o vídeo de hoje e eu espero que você tenha gostado. Deixa o seu like aqui, se você é novo, não deixe de se inscrever no canal. Faça parte dessa bolha de nerds que está cada dia maior. Deixa aqui nos comentários o que você achou dessa série. Já assistiu? Vai assistir? Escreve aqui no comentário que eu vou responder um por um. Não esqueça também que você pode se tornar apoiador ou apoiadora. Basta enviar um pix para pix@nerdcenter.net.br. Seja um apoiador. E eu vou ficando por aqui, até a próxima. Tchau, tchau.